nome é Ana Carolina, eu sou do grupo de alunos do Polo de Santa Bárbara do Oeste e hoje eu vou apresentar para vocês a nossa proposta do Projeto Integrador 2. O tema do nosso trabalho é Uso da tecnologia para incentivo da leitura. Os integrantes do grupo são João, Tabata, Valéria, Márcio, Ana Carolina e Fábio. Introdução. Um dos maiores problemas enfrentados pelos professores hoje é a falta de interesse dos alunos dentro da sala de aula. Um dos fatores que nós percebemos é em relação à tecnologia. Na sociedade, a tecnologia ela vem sendo crescente, ela está sendo inserida em vários contextos sociais e dentro da escola essa tecnologia não tem alcançado tanto espaço. Ora, porque não estamos acostumados e ora porque não sabemos lidar e ensinar de uma forma em que a tecnologia seja um instrumento para aprendizado. Esse foi o primeiro ponto que o nosso grupo percebeu. O segundo foi que a questão da leitura e da interpretação de texto também é uma dificuldade dos professores em sala de aula. Os alunos muitas vezes não se interessam por ler e fazem isso como uma obrigação. Não tem aquele entendimento de que a leitura ela é necessária tanto dentro da escola quanto na sua vida adulta ou qualquer profissão que ele for exercer. Ela é além da sala de aula e isso tem gerado uma dificuldade, esse interesse do aluno pela leitura, não por uma obrigação, mas por ser necessário para a nossa vida e para a nossa construção de sociedade. Pensando nisso, o grupo tentou juntar então esses dois temas, o uso da tecnologia para o incentivo da leitura. Dessa forma, o nosso trabalho foi dividido em duas partes. Na primeira parte, nós procuramos referências bibliográficas que falem sobre a dificuldade do professor em relação à leitura dentro da sala de aula e também como essa tecnologia pode ser utilizada como ferramenta para o professor na sala de aula. Buscamos a fundamentação teórica para isso e fizemos um questionário com o professor João em relação às suas dificuldades de leitura dentro da escola. Na segunda parte, nós montamos um plano de aula que englobasse a tecnologia e a leitura com o intuito de incentivar o aluno a ler e dentro desse plano de aula nós buscamos envolver o aluno mais ativamente para que ele pudesse então ter um surgimento de um interesse pela leitura. Então, na segunda parte, nós temos esse plano de aula, a execução do plano de aula e o resultado final. Através das discussões em grupos relacionadas à leitura e à tecnologia, surgiu então a questão: como poderíamos estimular o aluno à leitura através do uso da tecnologia? Com esse problema em mente, o nosso objetivo geral, então, era estimular o aluno através do uso de uma tecnologia e os objetivos específicos foram designados 3. O primeiro era identificar a dificuldade em relação à tecnologia e à leitura dentro da sala de aula, que os professores enfrentam. A segunda era desenvolver um plano de aula que auxiliasse o professor para o uso dessa tecnologia dentro da sala de aula para a leitura e interpretação de texto. E o terceiro objetivo era estimular a leitura dos alunos através dessa tecnologia proposta. A justificativa, portanto, do nosso trabalho é que esse tema ele é relevante tanto para a licenciatura de pedagogia quanto para letras, pois é através da leitura em que nós tornamos um aluno um ser mais crítico, tanto de si mesmo como do mundo. E a leitura ela é algo necessário para a vida, necessária para as gerações. Ela não é apenas uma obrigação, uma exigência da sociedade, mas é ela que nos ajuda a formar quanto pessoas. E a tecnologia, como é algo que vem crescendo sempre, cada vez mais ela tem se introduzido em vários contextos sociais, a escola ela não pode ficar para trás nisso também. Então é necessário que essa tecnologia ela seja introduzida dentro da escola e para tornar também estimulante para o aluno a questão da leitura,
e da interpretação de texto, que ela possa ser inserida nesse ambiente escolar como instrumento, como ferramenta para o professor atingir esse objetivo, né? Problema e solução. E foi pensando dessa forma que nós criamos um plano de aula em que, apesar de se ter uma interpretação de texto um pouco mais tradicional, né, que é a leitura e as questões, primeiro nós buscamos algo que fosse dentro do interesse daquela criança, daquele aluno, que tivesse no seu âmbito social. Então nós percebemos que o jogo Minecraft era algo que eles têm muito acesso e quase todas as crianças dessa faixa etária conhecem e jogam esse jogo. Então nós propomos a leitura de um texto sobre isso e discussões em grupos, e através da conversa que tivemos para eles, introduzimos então o celular, que a maioria tinha, e eles leram o texto e interpretaram também questões através do Google Forms, que foi a tecnologia que nós usamos para compor esse trabalho. Então, o nosso plano de aula foi desenvolvido numa turma de 5º ano do ensino fundamental, com 20 crianças mais ou menos. Todos eles conseguiram identificar relação com o texto utilizado, porque todos eles jogavam esse tipo de jogo. Nós percebemos que através dessa roda de conversa antecipada, com as perguntas que fizemos para os alunos, eles conseguiram ler o texto e interpretar de forma muito mais ativa do que simplesmente entregar um papel e pedir que respondam as questões. Então, 70% deles interpretaram corretamente as perguntas e todos eles fizeram a atividade que era para ser feita. Bom, então, para a nossa avaliação, nós nos utilizamos por meio de observação, não de forma classificatória, por se tratar de apenas uma aula de aplicação desse trabalho, mas nós percebemos que através desse sistema híbrido, né, de lápis, caderno, recursos de multimídia, discussões, emissões de opinião, é o que promove muito mais a interação social, emocional, cultural desses alunos e estimula também a curiosidade, levando os alunos a se manifestarem através das suas argumentações. Então isso foi muito positivo, nós vimos essa questão, né, de juntar a tecnologia com a interpretação e a leitura. Foi muito positivo nesse plano de aula. No entanto, para a consideração final, nós percebemos que para chegarmos nesse objetivo amplo que nós colocamos, que é incentivar o aluno por meio da tecnologia à leitura, em uma aula apenas não seria possível, né? Porque é algo que precisa de mais demanda, mais tempo, mais conversas. No entanto, nós percebemos que essa primeira aula ela foi muito satisfatória e que nós já tivemos um pouquinho do resultado por observar essa participação muito grande desses alunos, né? E aí levantou outras questões também de como seria isso numa escola pública, por exemplo, quais recursos que todas as escolas têm. Então são assuntos mais específicos que foram surgindo, que não possibilitou ainda de trabalhar, de colocar nesse trabalho, mas é algo para uma possível pesquisa, né, no futuro. Mas julgamos que até o momento esse tema foi muito relevante e entendemos que a tecnologia ela precisa estar presente, assim como mostrar para o aluno que essa questão da leitura e da escrita é essencial para a sua vida, não escolar, mas fora dela também. Obrigada, o grupo agradece a atenção e agradece a oportunidade de ter feito mais uma pesquisa